Olá, meu querido jovem, minha querida senhorita, Domo, meu querido Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, seu episódio de número 101, um episódio que foi muito rápido e é assim que eu caracterizo esse episódio, pelo fato do que a gente sabe que o episódio realmente é bom quando já começa a tocar a ending e a gente já fica com hype para a próxima semana, pelo fato do que ele foi um episódio que ele desenvolveu muito rápido a história, eu diria que a gente ficou muito imerso, muito concentrado, então quando deu a cena final do Asta e do Yuno chegando no vilarejo deles, acontece que toca a ending e a gente fala, como assim já acabou? Foi muito rápido, porque literalmente foi rápido esse episódio. Mas também quero ressaltar uma coisa, lembrar que Black Clover reutiliza muito o tempo que eles têm. Acontece que eles usam o Petito Crobá, eles usam Open, usam Ending, eles usam, digamos, cena final do episódio passado. Então eles colocam tudo isso e dá cerca de 5 minutos. É algo que eu quero ressaltar em alguns momentos de alguns vídeos, só para deixar você concentrado, que também a gente deve ressaltar isso. Mas eu também acho um ponto bem positivo, eles sabem construir bem a história, como por exemplo, eles reutilizaram a cena final do episódio passado, só que eles colocaram uma outra trilha sonora e continuaram mostrando o que o Urihito fez a partir daí. Então foi algo interessante, não vejo problema em reutilizar cenas finais como quando são cenas épicas, pelo fato de que provavelmente essa cena final desse episódio eles vão reutilizar no próximo episódio. E devemos lembrar que o mangá acabou de ser finalizado, esse arco dos elfos, então é um arco bem recente essa guerra dos Cavaleiros Mágicos, então Black Clover tem que ter, digamos que um certo tempo para ir adaptando com calma, eles não podem ir muito rápido, eles não podem rushar, então eu diria e elogio que Black Clover está fazendo uma ótima adaptação. Para todo caso, vou falar o que eu achei do episódio, como foi, o que eu gostei. Acredito que a melhor cena foi a cena final de ver o Asta, digamos, chegando em Hand junto do Yuno, e teve várias cenas divertidazinhas, eu diria. Foi um episódio que mostrou muito o que os Royal Knights, os sobreviventes, vão fazer a partir de agora. Para todo caso, já quero dizer logo no começo do vídeo que parabéns, Yami, por conta que hoje é o aniversário do Yami, dia 17 de setembro, se eu não me engano, ou é dia 16, ou é dia 18, mas que eu olhei ali nas redes sociais, é dia 17, então, omedetou gozaimasu. Por conta de que é o aniversário do nosso querido Capitão dos Touros Negros, então fico muito feliz, e como caiu na terça, eu já queria ressaltar no vídeo do Black Clover que hoje é o aniversário do Yami. Para todo caso, agora vamos falar de Black Clover realmente. Quero que você compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal e comente o que você achou desse episódio, que vai estar ajudando bastante. Seu comentário positivo, sua inscrição e seu like. Mas agora vamos falar de Black Clover e seu episódio de número 101, mais conhecido como Asta finalmente chega e salva Shishtariri. Mas então vamos começar falando sobre, digamos que a conclusão que teve a batalha do Urihito lá com o Yuno e com o Asta. A gente viu realmente o que aconteceu, o Asta ficou meio que inconsciente, mas o Yuno foi bem rápido, ele utilizou daquela corrente de vento que ele tinha criado para a Mimosa e já tirou eles de lá, ou seja, eles conseguiram sobreviver ao ataque, só que o Asta ainda ficou mais inconsciente do que já estava pelo choque, acredito que do golpe, o Yuno já conseguiu meio que criar uma proteção para ele. A gente viu também que ocorreu do Urihito falar que aquele Grimório não é mais dele, aquele Grimório, digamos que já não faz mais parte dele, então ele não liga mais para onde ele vai e para a espada que estava junto dele, ele não dá importância mais para isso, por conta que o Uraya questiona, você acabou de explodir seu Grimório e a espada, você tá ligado disso, meu amigo? E ele fala que não é mais dele, então ele tá pouco ligando, ele só continua com aquela outra espada dele. E acontece que vemos daí que o Urihito ele ainda tá bem pensativo, parece que ele não está com a sua consciência 100%, pelo menos isso é o que o Uraya pensa, só que daí vemos que os outros elfos já começam, já chegam lá, digamos que aquele, como eu posso dizer, subordinado do Rei Mago que criava, digamos que portais entre dimensões, acontece que ele também virou um elfo e ele criou portais para os outros elfos, então eles já acabam chegando todo mundo reunido lá e eles já entram na base do Byakuya e aqui ficou intacta, vale se destacar isso, e acontece que eles vão direto para o reino de Clover para acabar com a humanidade e para reencontrar os outros companheiros elfos. Então, digamos que foi esse o fim aí dos elfos nesse episódio. A gente provavelmente só veremos mais deles no próximo episódio. Mas, para todo caso, vamos falar agora do Asta, do Yuno e da Mimosa. Vamos começar ressaltando a cena final do episódio pelo fato de que Black Clover está arrasando em suas cenas finais. A cada episódio você nota que eles colocam a hype para o próximo episódio, para a próxima semana, colocando essa hype através de uma cena que seja épica no final do episódio. Normalmente a obra faz isso para criar, digamos que uma atração já para que a pessoa fique preparada para o próximo episódio, ansioso. E acontece que não foi diferente nesse episódio. Vimos que como o vilarejo de Hand estava sendo atacado por um cavaleiro mágico que se transformou em um elfo, vemos que todos estão indefesos, afinal ninguém tem um nível mágico poderoso. O vilarejo de Hand é um vilarejo, digamos que de pessoas comuns, que não são bem lideradas com magia, não tem grande poder mágico, digamos que são só pessoas comuns,
plebeus. E acontece que é cheio de crianças, idosos, como foi mostrado no vilarejo, como você já sabe como é. E foi mostrado daí que o próprio elfo disse que até entre os humanos há discriminação de classes, que enquanto no capital real há várias pessoas que são poderosíssimas e tem tudo de bom, já nesse vilarejo só são pessoas fracas que moram, então ele vai acabar com todos os humanos igualmente. Então vemos que a magia dele é uma magia de veneno, e ele mesmo disse que essa magia é para acabar com todos os humanos, por isso que foi dado para que ele acabe com vidas desnecessárias. E daí vemos que a Shishtariri ainda tá de pé, ela tá tentando defender as crianças. Aquele padre lá do vilarejo já foi pego, já tá quase desmaiando, já tá quase morto, mas ele a gente não liga muito. Então vemos que no momento que eu posso dizer que a Shishtariri seria pega por um golpe, o Nash lembra das palavras do Asta, que o importante é nunca desistir, independente da sua condição, você pode ser forte, você pode ser poderoso, você pode ter sonhos como se tornar um cavaleiro mágico, o rei mago, e se lembrando das palavras de Asta e que agora ele é o irmão mais velho, afinal ele que vai cuidar de todos ali do vilarejo. Acontece que ele já corre pra frente, ele vai defendendo a Shishtariri, ele faz uma magia de fogo, e quando a gente pensa, caraca, o moleque vai morrer, o Yuno chega numa mega velocidade junto do Asta que acompanhou, e eles falam, você lutou bem, Nash, e assim acaba o episódio. Não teve cena melhor, a cena da Shishtariri vendo, digamos que eles de frente quando eram pequenininhos, e eles crescidos, poderosos agora como cavaleiros mágicos, foi uma cena que não tem preço de ver. Pois lembremos que faz tempo que eles não veem o Asta e o Yuno. O Yuno eles ainda viram porque ele teve uma missão com o Alvorecer Dourado, se eu não me engano, mas o Asta em questão fazia muito tempo, só por cartas eles mantinham contato. Então ver, digamos que eles estando ali para proteger o vilarejo foi muito legal. Então acontece que foi tipo trilha sonora épica, foi uma cena emocionante, mas eu já queria ressaltar essa cena, foi uma cena muito bonita na minha opinião. E agora vamos falar do episódio e de outras cenas que eu ainda acho relevantes e que valem destacar. Vale notar que a roupa dos Royal Knights do Asta já foi apagada, isso é uma cena muito triste, porque se ele tivesse uma roupa, digamos que do tamanho dele, seria intacta ainda, e a roupa dele foi apagadinha, foi destruída, foi triturada. Então é algo que eu queria destacar, porque provavelmente quando ele voltar pra capital real, ele deve usar daí o manto dos Touros Negros, mas pra todo caso, ele está sem o manto dos Royal Knights, isso é uma coisa bem triste. Ainda bem que ele está meio que com aquela bandana que simboliza ali os Cavaleiros Mágicos, porque assim ele pode mostrar ali pra Shista, para o Nash, para os outros, que ele realmente é um Cavaleiro Mágico. Mas, pra todo caso, tendo falado dessa cena que eu acho que é uma cena que deve se destacar, vamos falar como foi o episódio. Então, Asta, Yuno e Mimosa, também, como foi mostrado no episódio, o Yuno conseguiu salvar eles, e acontece que vemos que o Asta ficou um tempinho inconsciente, acredito que uns 5 minutos, ou menos que isso, e ele acorda, e daí ele ainda acorda, digamos que com uma dor imensa, pois ele usou a transformação Kuroi várias vezes, então digamos que agora ele está pagando o preço por ter usado isso, digamos que quebrando os limites. Então ele mal consegue, digamos que se mover, toda hora que ele fala algo, ele já grita de dor, então acontece que em seguida o Zoro aparece diante dele e se leva ele até o local ali onde a Mereoreona estava, que ela ainda está inconsciente, e vemos que aos poucos todos vão se aproximando e chegando dos sobreviventes dos Royal Knights, de quem não teve sua humanidade apagada, quem não ficou louco. Acontece que vemos que entre os sobreviventes destaca o irmão da Mimosa, que ele está todo quebrado, todo em sangue, mas continua o Tsukushi, segundo ele chegou junto da Noeri que estava levando. Acontece que vemos que o Nozero, junto do cara dos cogumelos, também estão bem, e são esses os únicos sobreviventes, tirando Yuno, Mimosa, Asta e o próprio Zora. Acontece de vermos um item mágico bem interessante, pois aumenta sua mana drasticamente e vai curando suas feridas. Vemos que o Nozero passa isso para Asta, Mimosa e Yuno, que estavam com vários ferimentos. E assim eles começam a ressaltar que a dor que eles estavam sentindo está diminuindo, ou seja, os ferimentos estão sendo curados e a mana está aumentando. Então foi bem interessante ter visto isso, porque é um item que provavelmente é bem da realeza, só a realeza pode ter, e vemos que é muito interessante. Gostei, pois Black Clover não havia mostrado muitos artefatos mágicos, tanto que vemos que o Asta agradece e ele vai ficar com o recipiente, por conta de que depois de usado é descartável, afinal ele não tem outra função, acaba o que continha dentro, como o Nozero falou, você pode jogar fora, e ele achou bonito e vai ficar com o negócio. Foi muito engraçado essa cena. Mas ressaltada essa cena, vemos que a Noeri chega, o irmão da Mimosa já se joga ali dentro, vemos que a Mimosa continua com ódio por esse irmão ser narcisista, e acontece que ela fala que esperava que ele se machucasse mais. Mas
Agora vamos ressaltar outras cenas do episódio. Duas cenas que eu achei bem relevantes do episódio. A primeira é uma cena engraçada, que é o fato que o Asta, antes de ganhar esse recipiente mágico do Nozero para que ele curasse suas feridas, ele começou a comer várias ervas porque ele acreditava que iriam curar o corpo dele. E o Yuno não aceitou essas ervas, porque ele falou que tá cru, isso não vai adiantar de nada, só vai fazer com que ele tenha a dor, digamos que no estômago. Então acontece que o Asta continuou comendo, e ele ofereceu para a Mimosa antes do Yuno falar isso. E acontece que daí ela aceitou tudo e ela ficou em dúvida. Caraca, isso agora tá cru. Será que eu como mesmo ou não? Mas é um presente do Asta, eu vou comer mesmo assim. E quando ela iria comer, digamos que o Nozero chega daí com o recipiente mágico lá, com o item, o artefato. E daí vemos que provavelmente ela nem deve ter comido. Mas foi muito engraçado porque, sério, Mimosa e Asta, melhor chip na minha opinião. Quero muito ver a Mimosa cada vez mais apaixonada. Sério, eu queria ver muito que ela se declarasse para o Asta antes da Noelle. Eu queria muito que Black Clover colocasse isso. Espero que o mangá comece a colocar isso, já que eles estão desenvolvendo outras partes após o arco dos elfos. Para todo caso, vamos falar agora sobre outra cena interessante, que foi a cena que o Nozero reconhece a habilidade do Asta, pelo fato do que ele reconheceu a habilidade dele ter conseguido sobreviver em um golpe que a própria Mereoreona ficou inconsciente. Ele junto do Yuno conseguiram sair disso, só que o Asta ele ficou, digamos que mais surpreso, por conta que ele mostrou que ele realmente conseguiu lutar contra os elfos, o que poderia ser uma situação de morte. Ele, digamos que saiu com uma possível vitória, mesmo que tenha sido derrota, ele sobreviveu, o que já é uma vitória. Então, para todo caso, ele reconheceu essa habilidade do Asta, e eu estou achando muito interessante pelo fato de que o Nozero está começando a mudar a visão dele. Ele está começando a reconhecer, digamos que os companheiros em volta dele, não só o Asta como a própria irmã. Mas sobre isso eu falo logo logo. Agora vamos falar sobre outra cena, que foi a cena que eles descobrem o caos que está sobre o reino de Clover. Vemos que a informação sobre o reino estar um caos, sobre o ataque de elfos, vários cavaleiros mágicos estarem se transformando, foi dado ao Nozero pelo fato de que todos os capitães mágicos possuem meio que, digamos que é um telefone mágico que só os capitães podem ter para se comunicar com seus demais esquadrões. E isso é um fato interessante, pois eu nunca vi o Yami com esse artefato, com esse instrumento, então é bem legal de ressaltar isso. Mas para todo caso, vemos que todos os capitães têm, e é mostrado que os subordinados pedem socorro, falam para o Nozero como é que está ocorrendo, que o reino está, digamos, em chamas. Então vemos que logo após a ligação é cortada, sempre sendo aquela cena clichê que alguém foi pego, digamos que pelo ataque, e não pôde continuar falando. Então acontece que o Nozero acaba assumindo a liderança dos Royal Knights, em teoria, pelo menos até chegarem no reino, pelo fato de que ele é o único ali deles que é um capitão mágico e está numa condições ciente. Então, como ele é o único que, digamos, tem um nível de poder acima dos demais, ele assumiu a liderança e falou que eles devem ir para o reino, pois eles são cavaleiros mágicos, e se for preciso para salvar o reino, eles devem matar seus companheiros ou eles serão mortos. Isso foi o que ele pensou no final, mas acabou não comentando. Então acontece que no mesmo momento vemos o pensamento da Noelle, que ela enfrentou o Uruk, um companheiro de grupo dela, e acontece que os golpes que ele utilizou-se não acertaram ela. É como se o Uruk, o consciente dele, estivesse mandando os ataques em outra direção. Então, por mais que a velocidade fosse incrível e ele tentasse acertar, podemos dizer que a vontade do Uruk, digamos que a determinação, a alma dele ainda está no corpo dele, mesmo sob o controle do elfo. Então é meio que como se eles tivessem uma batalha. Então acontece que, como a Noelle falou, eles devem salvar o reino, mas salvar seus companheiros. É aquela informação clichê que algum personagem ia falar, mas foi legal de ver a Noelle ressaltando isso, afinal meio que ela discordou de seu irmão mais velho e todos concordaram com ela. Então acontece de todos já irem sobre o feitiço lá do Nozero e eles estão rumo à capital real. Mas então acontece de vermos que o vilarejo de Rand está sofrendo ataques, como foi a cena que eu já falei logo no começo do vídeo, por conta de que vemos se há cavaleiros mágicos em vários pontos do reino de Clover, há elfos tendo transformado e possuído o corpo desses cavaleiros. Então, onde tiver humanos também, vai ter elfos matando humanos. Então acontece que o vilarejo já está sofrendo vários ataques, e os Royal Knights passam pelo vilarejo de Rand, tanto que o Zora aponta o ataque, e quando o Asta e o Yuno veem que é a localização do vilarejo, eles já partem para o local, pois eles falam que eles não podem deixar, digamos que os cidadãos sofrendo o ataque de elfos, eles devem salvar, digamos que as pessoas que são da sua cidade natal, e o Nozero não permite a ida deles, por conta que a principal prioridade é salvar o reino, e a principal prioridade para salvar o reino é salvar a capital real, que está um caos.
tals. E o Asta fala, mas o vilarejo faz parte do reino. E daí o Nozero acaba cedendo e fala, se vocês querem tanto ir, vocês dois vão sozinhos, mas vocês voltem logo, porque vocês são vitais para a continuação dessa missão, desse ataque. Então vemos daí que o Asta e o Yuno fazem a posição, tipo de cavaleiros mágicos, como se fosse para seu capitão, falando entendido. E daí acontece que vemos que eles logo em seguida partem, digamos que saem daquela área prateada, que é o feitiço lá, a magia do Nozero, e salvam lá o vilarejo. Mas nesse mesmo momento, quando o Noire fala que iria ajudar Asta e Yuno indo para o vilarejo, vemos que o Nozero fala, você fica, porque você vai para o reino comigo para a gente defender o castelo, porque você é da realeza. E acontece que foi uma cena que pode não parecer nada, pode parecer simples, mas simplesmente foi uma cena de reconhecimento. E não deixa de ser uma cena fofa, porque quando a Noire ouve isso, ela faz a posição também de subordinada de cavaleiros mágicos para o Nozero, que entendido, ela vai continuar, ela vai junto. E foi uma cena que eu acho que ela queria ouvir de seu irmão, pelo fato de que o Nozero sempre foi ríspido, sempre foi grosso, sempre foi aquele personagem que a gente considerava chato, babaca. Na verdade, todos os era, mas o Nozero ainda, ele é o mais distante, por conta que quem lê o mangá sabe como ele é. Então acontece que ter visto, digamos que essa situação, o Nozero ter falado, digamos que com confiança, ter considerado, ter reconhecido ela como um membro da realeza, foi muito legal e foi muito especial. Afinal, independente, a Noelle está treinando, ela é forte, ela é tão da realeza quanto ele e os outros irmãos. Então eu acho que foi uma cena muito bonitinha, porque ela ficou feliz, foi aquela tsundere com um sorriso no rosto, feliz de ter ouvido essas palavras. Então eu particularmente gostei de ter visto isso. Pra todo caso, daí vemos que foi mais isso o episódio, pelo fato de que a gente viu o sorriso da Mimosa também feliz, digamos que pela sua companheira, sua amiga. E acontece que daí foi a cena que eu falei já no começo do episódio, por conta que a gente viu o elfo enfrentando lá os cidadãos, envenenando eles. Vemos que a Shishtariri questiona os elfos do porquê eles estão fazendo isso, que eles estão tentando viver a vida deles como eles vivem, então não há sentido, não há vidas desnecessárias. E acontece que quando eles iriam realmente, digamos que ficar inconscientes ou morrer realmente pelos elfos, o Asta e o Yuno chegam e assim se conclui o episódio. Mas então era isso, meu querido, minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o episódio de número 101 de Black Clover. Foi um episódio fantástico, um episódio muito bom. Eu acredito que o fato de terem focado no Zero, reconhecendo as habilidades de Asta, reconhecendo a própria irmã, foram coisas que eu achei muito legal de destacar no vídeo. Gostei também do foco do artefato mágico, pode não parecer nada, mas eu gosto quando eles mostram essas curiosidades, esses, como eu posso dizer, instrumentos do universo de Black Clover. Além de vermos a cena épica no final do Asta e do Yuno chegando no vilarejo de Randy depois de muito tempo. Foi uma cena fantástica. Pra todo caso, o que mais dá para ressaltar do episódio? Rapidamente um ponto que é sobre o elfo que está no vilarejo de Randy que eu não havia falado. O que ele disse é muito verdadeiro, porque os humanos, após, digamos que acabarem com os elfos, eles estão discriminando agora uma outra espécie, a si mesmo. Só que dessa vez eles discriminam quem são mais fracos em nível de mana, de magia. E isso é muito verdadeiro pelo fato que ele falou, que os humanos, tipo, eles nunca mudam, continuam procurando um novo jeito de acabar, digamos, com a própria raça e com as demais. Então foi bem legal esse fato dele e digamos que o motivo deles, por conta que eles foram exterminados. Então eles querem, digamos que aplicar a mesma justiça. Eles querem que os humanos paguem pelo que eles fizeram. Então, em certa parte, eu não posso dizer que está errado, porque o pensamento que ele mostrou é muito verdadeiro. Quero ver qual vai ser a opinião do Asta sobre isso no próximo episódio. Será que ele terá algo para falar? Mas já sei que eu vou estar muito animado, afinal vai ser o reencontro, digamos, do Asta e da Shishtariri. O último que a história está seguindo está muito bem, eu já falei isso, acredito que no começo do vídeo, é uma coisa que eu já venho falando a cada vídeo de Black Clover, então não tem por que se alongar nisso, mas quero que você preste atenção em um fato. A Nero estava em cima da cabeça da Mimosa, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, pelo fato do que, você for reparar, ela não ficou na cabeça do Asta, e isso é uma informação muito interessante, pelo fato de que a gente viu que em um momento ela estava com o Asta, e depois ela só ficou em cima da Mimosa, o que quer dizer que ela vai voltar para a capital real. Mas qual será o motivo se ela sempre está grudada no Asta? Para todo caso, é só uma curiosidade, algo que você deve começar a levar em consideração sobre essa pássaro, porque promete isso no final do arco, só confia em mim. Mas, para todo caso, Mimosa foi espetacular, gostei muito de todos os momentos que ela apareceu, é uma das waifus de Black Clover que eu gosto. E é isso
isso que eu queria ressaltar, mas se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? No próximo episódio de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos a luta rapidamente, eu acredito que do Elfo contra o Asta e o Yuno. Eu não acho que eles irão enrolar nessa luta, mas pode ser que queiram levar o episódio inteiro, não é mesmo? Mas veremos, na minha opinião, uma luta rápida, daí veremos logo em seguida, acredito que o Asta falando com a Shishtariri, falando ali com o pessoal do vilarejo, e eles já vão rápido para a capital real. Afinal, a missão do Nozero é que logo após acabarem ali, eles voltem, digamos que para a capital, para ajudarem no combate. Então veremos o Asta e o Yuno terminando a luta, falando rapidinho, veremos a frase clássica do Asta, será? O Gekon Shite Kudasai? Se case comigo, Shista. Eu torço para que tenha isso, vamos ver se vai acontecer. Mas, para todo caso, devem focar talvez nos touros negros, All Knights estando chegando já na capital real, ou nos elfos mesmo. Devemos lembrar que veremos provavelmente no próximo episódio o reencontro de Rihito e Patori, pelo fato de que o Byakuya, eles já se moveram faz tempo, então pode ser que eles cheguem rapidamente à capital. Para todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?